A Lei nº 9.783, de 1999, disciplina o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, direta e indireta, estabelecendo regras que garantem segurança jurídica, transparência, participação do administrado e racionalidade na atuação estatal. Trata-se de um marco normativo fundamental do direito administrativo brasileiro, pois organiza a forma pela qual a administração decide, revisa atos, aplica sanções e resolve conflitos internos e externos sem necessidade imediata de judicialização, fortalecendo o princípio do devido processo legal administrativo. A lei concretiza valores constitucionais previstos no artigo 5º da Constituição Federal, especialmente o contraditório, a ampla defesa e a legalidade, transformando-os em procedimentos operacionais obrigatórios para os agentes públicos. Um dos aspectos centrais da lei é a definição dos princípios que orientam o processo administrativo federal, entre eles legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Esses princípios funcionam como critérios interpretativos e limites à atuação administrativa, impedindo decisões arbitrárias e assegurando que o poder público atue de forma coerente com o Estado democrático de direito. A motivação, por exemplo, exige que toda decisão administrativa apresente fundamentos de fato e de direito, permitindo controle social e judicial posterior. Outro ponto relevante é a disciplina da competência administrativa. A lei estabelece que a competência é irrenunciável e deve ser exercida pelos órgãos e agentes legalmente designados, admitindo delegação e avocação apenas nos casos autorizados. A delegação permite descentralizar decisões e tornar a administração mais eficiente, enquanto a avocação possibilita que a autoridade superior assuma temporariamente atribuições de autoridade inferior em situações justificadas, sempre de forma excepcional e motivada. A Lei nº 9.783, de 1999, também regula os direitos dos administrados perante a administração pública. Entre esses direitos estão o acesso aos autos do processo, a possibilidade de apresentar alegações e documentos antes da decisão final, o direito de ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, e o direito de obter decisões fundamentadas. Esses mecanismos fortalecem a cidadania administrativa e reduzem a assimetria de poder entre Estado e indivíduo, tornando o processo administrativo instrumento de diálogo institucional e não apenas de imposição estatal. No que se refere à forma do processo administrativo, a lei adota o princípio do informalismo moderado, segundo o qual não se exige rigidez excessiva na apresentação de requerimentos e manifestações, desde que seja possível compreender a intenção do administrado. Isso favorece o acesso à administração e evita que formalidades desnecessárias impeçam a análise do mérito das demandas. Ao mesmo tempo, a lei estabelece etapas procedimentais claras, como instauração, instrução, defesa, relatório e decisão, garantindo previsibilidade e organização processual. A instrução do processo administrativo constitui fase essencial, pois é nela que se produzem provas, se realizam diligências e se colhem manifestações das partes interessadas. A administração tem o dever de buscar a verdade material, diferentemente do processo judicial tradicional, que se orienta principalmente pela verdade formal. Isso significa que o órgão público pode determinar produção de provas de ofício, sempre respeitando o contraditório e a ampla defesa. A lei também trata dos prazos administrativos, estabelecendo regras para sua contagem e prorrogação, bem como disciplina hipóteses de revisão de atos administrativos.
destaca-se a possibilidade de anulação de atos ilegais pela própria administração, em observância ao princípio da autotutela, e a revogação de atos válidos por razões de conveniência e oportunidade, desde que respeitados direitos adquiridos. Essa distinção é fundamental para compreender os limites do poder administrativo e sua responsabilidade perante o interesse público. Outro elemento importante é a previsão de recursos administrativos, que permitem ao administrado contestar decisões dentro da própria estrutura administrativa, antes de recorrer ao Poder Judiciário. Os recursos reforçam o controle interno da administração e promovem maior racionalidade decisória, além de reduzir litigiosidade judicial desnecessária. Em regra, o recurso não possui efeito suspensivo automático, salvo previsão legal ou decisão da autoridade competente. Por fim, a Lei nº 9.783, de 1999, representa instrumento essencial de democratização da administração pública federal, pois transforma o processo administrativo em espaço de participação, transparência e controle. Ao estabelecer regras claras de atuação estatal, a norma contribui para a legitimidade das decisões administrativas e para a consolidação de uma cultura institucional orientada pela legalidade.